Fala pessoal, tudo bem com vocês? O Palmeiras age rápido depois do tricampeonato da Libertadores e não renova com Felipe Melo e Jailson. O volante, inclusive, já tem até um destino certo e você vai saber nesse vídeo. Chega mais, eu sou o Chico Garcia, inscreva-se no canal e vamos juntos! Bom, o sábado foi de algumas notícias para a nação alviverde, para muitos notícias ruins, para outros necessárias. Eu vou colocar minha opinião aqui de quem acompanha o clube, de um jornalista que acompanha o futebol há muito tempo e sabe como muitas vezes determinados clubes não conseguem fazer a manutenção de times vitoriosos, de times vencedores, exatamente por não saber encerrar certos ciclos. E eu aqui não estou nem dizendo que encerrar o ciclo do Felipe Melo tenha sido uma decisão acertada, mas são decisões muito particulares de quem comanda o clube, de quem tem a caneta na mão para decidir e de que precisa fazer essa cirurgia, de que precisa fazer essa transição com atletas que estão subindo da base, para não travar, né, o crescimento de jovens jogadores, de muitas vezes reforços que você precisa fazer para oxigenar o ambiente, de muitas vezes você entender que aquele jogador já atingiu o seu nível físico, técnico e até mesmo de motivação na carreira e de que daqui a pouco é necessário ele seguir a sua vida. Muitas vezes o tempo de renovação e de contrato, isso acaba pegando, e isso foi um dos detalhes que fizeram com que o Palmeiras não renovasse com o Felipe Melo. Eu até acho que, por exemplo, pelo que ele entregou nessa temporada, o Felipe ainda continua jogando em altíssimo nível, apesar dos 38 anos. Eu acho que mais um ano de contrato seria justo você renovar. Mas por quanto? Será que o jogador não pediria um aumento? Realmente não tenho essa informação. A única exigência que a gente sabia nos bastidores é que ele queria 2 anos de contrato. O Felipe Melo tem 38 anos. É um jogador que se cuida fisicamente e isso não comprometeu a trajetória dele na temporada e nos títulos que ele seguiu conquistando. Mas a gente sabe que nessa idade, quando você passa de um ano para o outro já faz uma grande diferença. Não estou dizendo aqui ou afirmando que aos 39 o Felipe Melo não será o mesmo do que com 38, mas existe esse risco. Por conta de uma lesão, você não consegue mais ter uma recuperação como você tem aos 30 anos ou antes disso. Pelo andamento de uma temporada cada vez mais intensa com sequência de jogos. Então é natural que você não consiga corresponder, o teu corpo tem um limite. Então 2 anos de contrato faria com que o Felipe Melo, talvez num alto salário, chegasse aos 40 anos jogando no Palmeiras. E aí você tem que tomar uma decisão. Será que agora a gente encerra o ciclo do Felipe Melo ou não? E a diretoria optou por não renovar o seu contrato. Até porque eu acho que pelo perfil do Felipe, pela abertura que ele tinha com a diretoria e muitas vezes até publicamente dizer, eu não sei se no Mundial vou estar aqui, né? Não me chamaram para conversar, aquela coisa toda. Ele sempre foi muito sincero e verdadeiro, como é o perfil do Felipe, né, em todas as suas manifestações. Eu acho que houve uma conversa muito franca. Felipe, você tem outras propostas? Não, eu tenho. Eu gostaria de 2 anos de contrato. Não, a gente pode te oferecer um. Não, então beleza. Vai, um abraço, muito obrigado. E o clube prestou as devidas homenagens para ele neste sábado, como um capitão extremamente vitorioso, que chegou em 2017, voltando para o Brasil, dizendo que ia ganhar títulos e ganhou. E representou muito a Sociedade Esportiva Palmeiras, às vezes até exagerando um pouco, né? Lembra na chegada, quando ele disse, se tiver que dar tapa na cara de Uruguai, eu vou dar. Ele prometeu e cumpriu. Como naquele jogo em que o Peñarol fez uma emboscada pro Palmeiras na Libertadores, enfim. Foram alguns episódios, né, do Felipe defendendo o Palmeiras, fazendo gol em clássico, imitando um pitbull no campo. Ele realmente se identificou com a torcida, representou o torcedor dentro de campo, foi um cara que provocou rivais, e venceu, né? E venceu, é um cara que no discurso ele sempre representou o torcedor e na prática ele sempre confirmou aquilo que se esperava dele. Então não tem o que discutir, a trajetória do Felipe Melo no Palmeiras, ela é amplamente vencedora e encerra de uma forma muito bonita, de uma forma muito brilhante. Pô, o cara que ganhou o que ele ganhou, 2 Libertadores, gente, ainda ganhou um Paulistão que o clube não vencia desde 2008. Tudo isso o Felipe Melo conseguiu conquistar, mais a Copa do Brasil, Brasileiro de 18, enfim, não tem vírgulas ou ressalvas nessa trajetória do Felipe Melo, que já tem um destino certo para a próxima temporada. Ele tinha propostas de Inter e Fluminense, e eu tava assim, gente, contando muito certo que ele ia para o Internacional.
O Inter fez uma proposta, pela última informação que a gente tinha, muito interessante. Para um jogador, de novo, nessa faixa etária, mesmo com o alto nível que ele desenvolveu na temporada, inicialmente se falou em 700 mil de salário. Um salário muito alto para um jogador nessa idade, apesar do que ele representa. Aí o Inter tinha chegado em 450 de salário e compondo com luvas, chegando a 600 mil mensais em 2 anos de contrato. Era isso que o Inter estava oferecendo para ele. Eu não sei o que aconteceu nesse meio do caminho, mas posso garantir para vocês, essa é a informação, que o Felipe Melo vai jogar no Fluminense. Já assinou o contrato, a família já foi avisada e ele será jogador do Fluminense. Tem algumas coisas que podem ter pesado na decisão. O Felipe Melo tem familiares, residência, pessoas próximas no Rio de Janeiro. Não sei se isso pesaria tanto, mas é um ingrediente. O Fluminense está se garantindo, né, na Libertadores, ou até acho que já garantiu matematicamente, enfim. O Inter ainda não, mas também não sei se o Inter não vai para uma pré-Libertadores, não sei se isso efetivamente pesou. Salário, talvez, não sabemos, não sabemos. O fato é que, sim, a informação concreta é de que ele vai jogar no Fluminense e não no Internacional. E o Inter queria muito esse jogador, exatamente para preencher uma lacuna deixada pelo D'Alessandro, em termos de capitania, liderança, representatividade. O Inter queria o Felipe Melo para isso também, mas acabou não conseguindo fechar e o Felipe Melo vai para o Fluminense. O outro cara que o Palmeiras se despediu foi o Jailson da Massa, 40 anos, que tinha contrato só até o fim desse mês e também o Palmeiras optou por encerrar o vínculo, também com as devidas homenagens. O Jailson, que embora não seja hoje um titular, foi um cara muito simbólico naquela conquista de 2016, quando o Praz machuca, precisa se ausentar depois do primeiro turno, ele assume do segundo turno, fecha o gol, não perde nenhum jogo e o Palmeiras conquista aquele título comandado pelo Cuca, tirando o Palmeiras da fila depois de muito tempo. E depois tem aquela foto no jogo da Chapecoense, aquela imagem, né, do Praz entrando naquele jogo do título, sendo abraçado pelo Jailson. O Jailson também precisou ser reserva do Everton, hoje o melhor goleiro do Brasil, um dos melhores do mundo, e quando o Everton não podia jogar por seleção brasileira, foi lá e correspondeu também. O Jailson, um cara muito identificado com a torcida, um sujeito muito... a gente que convive, né, nos bastidores, hoje não mais por conta da pandemia, mas para vocês terem uma ideia, vou contar um bastidor aqui. Um dia eu tô chegando no CT para cobrir o treino, aquela coisa toda, e os jogadores estão passando, e eu tô com um óculos escuro, que é um óculos assim meio espelhado, meio azul assim, e o Jailson já meteu uma zoeira assim, né? Falou pra mim: poxa, o que é isso? Pô, que luna é essa? Papapá. Pô, não, faz o seguinte, tira uma foto aí, tira uma foto, quero tirar uma foto contigo, não sei o quê. E ele fez eu tirar uma selfie com ele. E aí tinham outros repórteres e ele chamou todo mundo, assim. Chamou o André Hernan, o Eduardo Afonso, o Eduardo Menezes, que é o setorista do Palmeiras. Quem mais estava lá? Saudoso Fernando Caetano. Essa rapaziada, assim, que tava todo mundo ali, Marco Aurélio Souza da Globo, ele pegou e chamou, assim, vamos tirar uma foto aqui e tal. Esse é o Jailson, o cara de uma convivência, assim, espetacular e que resolveu e correspondeu muito dentro de campo. Então, realmente justas homenagens. Eu não sei para onde vai o Jailson, não sei se ele vai continuar jogando, acho que sim, acho que ele tem condições para isso, o goleiro consegue ter uma longevidade, né? E se despede, poxa vida, com 2 Copas do Brasil, 2 Libertadores, 2 brasileiros e um Paulistão. É mole? É muito título, é muita faixa. E o Palmeiras, gente, como eu falei na abertura desse vídeo, faz algo extremamente doloroso, delicado. Tem muito torcedor que não está entendendo esse processo, mas muitos clubes não souberam fazer isso. O Grêmio é um, muitas vezes, e eu posso citar esse mais assim de carteirinha, de você ter um time vitorioso e você ir renovando porque o cara meramente conquistou títulos e daqui a pouco por homenagem vai ficando, com isso vai aumentando o seu salário e em determinado momento ele já não te entrega mais aquilo que entregou. Encerramento de ciclo é muito difícil e encerrar esse ciclo no auge é algo que a gestão precisa fazer, mas obviamente que isso não é menos doído. Comenta aqui o que vocês acharam dessas saídas de Felipe Melo e Jailson, inscreva-se no canal e eu volto na próxima. Tchau!